E aí galera da Artland, tudo bem? Meu nome é Matheus. Hoje nós vamos para mais uma aula de Photoshop. Hoje nossa aula é sobre como carregar os brushes que você baixa na internet, o que você fez, o que você pegou com alguém. Certo? Os brushes que você tem no seu computador, como você faz para abrir eles no Photoshop. Então vamos lá. Pessoal, queria explicar que tem dois métodos para fazer isso. Tem um método que você pode carregar toda vez que você for usar. Somente quando você for usar, você vai carregar o brush. E tem o outro método que ele já fica instalado no Photoshop. O segundo método que ele já fica instalado no Photoshop, eu não recomendo porque ele carrega o Photoshop. Se você tiver muitos brushes, ele vai carregar e vai demorar na hora que você for usar, certo? Você só vai usar esse segundo método se for um caso que você sempre usa aquele brush. Você precisa usar sempre aquele brush. Aí para você não ficar fazendo sempre o mesmo processo do primeiro método, você pode fazer o segundo, tá? Mas não é muito recomendável porque ele vai pesar o Photoshop, certo? Então vamos para o primeiro método. Estou com um brush aqui, normal, padrão do Photoshop. Para eu instalar no primeiro método, eu instalar uma vez, eu quero usar agora, mas depois eu não vou usar tanto. Então a gente clica aqui ó, no brush, né? Seleciona o brush e vem aqui ó, na aba do painel aqui do brush e tem uma engrenagemzinha aqui com a setinha para baixo. Você vai clicar e aqui tem todas as opções de brush, certo? Então a gente vai vir aqui, Load Brushes, certo? E aí eu tenho uns brushes aqui que eu baixei, que eu tenho aqui, e eu tenho um de madeira aqui. Eu vou usar esse de madeira como exemplo, Wood Brushes, certo? Pode ver aqui, Wood Brushes. Cliquei nele, Load, né? Pode estar carregar no seu, não sei. E aí, pessoal, os brushes eles sempre vêm aqui para baixo, tá? Ó. Seu brush está aqui, ó. Esses aqui são os padrões do Photoshop. Quando você carrega, ele sempre vem aqui para baixo. Então, seus brushes estão aqui, ó. Então, brush de madeira. Tem vários brushes, bem bacana. Olha que legal. Certo? Então, feito isso, pessoal, eu vou usar esses brushes normalmente, tá? Nesse projeto. Só que eu não vou usar muito esses brushes. Então, eu venho aqui e faço isso. Beleza, eu usei o brush e depois eu não vou precisar usar mais. Então ele não vai ficar carregado o Photoshop. Certo? Agora vamos supor que eu queira sempre usar esses brushes de madeira. Vamos supor que eu sempre, sei lá, eu trabalho para alguma coisa de madeira e eu preciso usar sempre esses brushes. O que eu faço? Então, você vai pegar o brush na pasta, né? Você baixou lá, tal, ele está na pasta. E o que você vai fazer? Copia ele, botão direito, copy, né? No meu aqui está em inglês, mas você pode apertar Ctrl C aí no seu computador, ou Command C se você tiver um Mac, e você vai na pasta onde você instalou o seu Photoshop, certo? Então eu vim aqui, ó, Windows C, né? Está instalado no disco C, arquivos de programas, ou Program Files, se tiver em inglês o seu, Adobe Photoshop CC 2014, Presets e Brushes, certo? Então você vai aqui ó, no seu Windows, né? Ó, vai vir aqui no Windows, vem arquivos de programas, Adobe Photoshop CC 2014, onde está instalado o meu, a pasta Presets e na pasta Brushes, certo? E aqui tem os brushes que estão instalados no seu Photoshop. Ok? Esses brushes aqui são os que carregam com ele, tá, pessoal? Quando você abre o Photoshop, ele lê todos esses brushes para vir já no Photoshop. Então, para você instalar o outro, basta você copiar para cá. Ó. Ctrl V ou clicar com o botão direito e copiar. Ele vai pedir a permissão do administrador, você continua. Ele copiou aqui, ó, Wood Brushes, certo? Se eu for lá no meu Photoshop agora, ele não vai estar, certo? Ele não vai estar aqui porque eu acabei de fazer e meu Photoshop estava aberto. Então eu vou fechar o Photoshop, ok? Fechei, não vou salvar. E vou abrir novamente o Photoshop. Ele vai abrir. Abriu meu Photoshop. Eu venho aqui em File, né, para criar um novo documento. Criar um novo documento qualquer aqui.
E quando eu venho aqui na engrenagem agora, para carregar, ele está aqui, ó, o Wood Brushes. Você pode perceber que ele não tinha e ele apareceu aqui, ó. Então toda vez que o meu Photoshop abrir, ele já vai vir por padrão aqui, ó. Se eu for sempre usar, ele vai estar sempre aqui, certo? Então esses são os dois métodos. Eu não recomendo que use muito o segundo, porque ele vai carregar seu Photoshop, pessoal. Acredite que ele carrega e fica pesado. Então, usa somente quando for necessário. Quando você souber que você vai sempre usar aquele brush. Do contrário, você pode vir aqui, Load Brush, usar o brush que você preferir e não precisa instalar ele no Photoshop. Certo? Então, nossa aula hoje foi isso. Agradeço por você ter assistido, tá, pessoal? Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo, compartilhe o vídeo, tá? Se inscreva no canal. Visite nosso blog também, agora nós temos um blog, artlandbrasil.com.br. Visite nossa página do Facebook lá, curta nossa página, que tem bastante conteúdo, tá, pessoal? Eu estou colocando conteúdo todo dia, vídeo. No nosso blog tem coisas para baixar, tem alguns artigos para designer e para música, e tem bastante coisa mesmo, tá? Se você gostou, clique em gostei. Eu também vou estar lançando um curso, pessoal, como se tornar um designer gráfico, tá? Se você tem interesse, manda um e-mail para mim, manda uma mensagem ou lá na página da Artland, certo, pessoal? Então, agradeço e espero vocês na próxima aula.